Então agora o exercício 2, né? O exercício 2, ele passa 3 triângulos e ele pede para calcular o valor de x. É evidente que como ele passa 3 triângulos, normalmente um exercício desse é para você primeiro saber se você sabe qual função você vai empregar, se é seno, se é cosseno, se é tangente. Segundo que provavelmente cada triângulo vai ter uma função, né? Vai ser usar as 3 funções, um em cada um, né? Então vamos lá, olha só. O que é importante? Qual é a referencial? O ângulo. Então eu tenho aqui um ângulo dado, que é o 30 graus. E esse x aqui, ele está do lado oposto, ó. E esse lado aqui é a hipotenusa. Oposto pela hipotenusa é seno. Então olha lá, seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 30. O seno de 30, eu tenho que olhar na tabela, olha, a tabela aqui, né, dos arcos notáveis, 30 graus é meio, tá bom? Então meio, mas você tem que decorar isso, meio que vai multiplicar o 30, porque o 30 está dividido, passa multiplicando. Então 30 vezes meio. Quando você multiplica um número por meio, o resultado é metade do número. Então 30 vezes meio dá 15. Ou então você simplifica aqui o denominador por 2 e por 2 vai dar 15 do mesmo jeito, tá bom? Opção de vocês. Vamos ver aqui o próximo, olha, eu tenho o ângulo que agora é 60 graus. Eu não tenho esse lado, ó, esse lado é o oposto, ó. Então, opa, não vou usar nem seno e nem tangente. Se não vou usar seno nem tangente, tem que sobrar o quê? O cosseno, que é exatamente o adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, se eu for olhar aqui a 60 graus, o cosseno é meio, ó. Então, meio, que vai multiplicar 15,6. Então, qual é a metade de 15,6? 7,8. Tá bom? Beleza? Vamos ver o próximo. O próximo, olha só. Eu não tenho a hipotenusa. Poxa, eu não tenho a hipotenusa, então não posso usar nem seno nem cosseno. Porque o seno usa a hipotenusa e o cosseno também. Mas a tangente não. É exatamente isso. Só que, veja, o x está na posição do ângulo. Então, aqui, eu não quero saber a medida do lado. Eu quero saber a medida do ângulo. Então, vamos lá, olha só. Tangente de x, ó, vai ser igual a oposto pelo adjacente. 14 raiz de 3 sobre 42. Se eu simplificar aqui, ó, por 14, os dois vai dar 3, vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, veja, olha, raiz de 3 sobre 3. Que ângulo dá raiz de 3 sobre 3? Ó, 30 graus, ó. Então, o ângulo é 30 graus. Vamos aproveitar, deixa... Vamos lembrar aqui, ó. Você monta a tabelinha, é rápido, olha só. Seno, cosseno, tangente. Põe lá na sequência 30, 45, 60. Aí você escreve, ó. Vai na sequência, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Coloca 2 embaixo de todo mundo aqui, tá? Esquece a tangente por enquanto. Coloca 2. E coloca a raiz aonde não for raiz exata. Por exemplo, 3, 2, 2 e 3. No 1 eu não preciso colocar raiz. Por quê? Porque a raiz de 1 é 1 mesmo. Por isso que o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 também é meio. Ah, mas e a tangente? Ó, você tem duas opções. Uma, decorar, sabendo que 45 a tangente é sempre 1, tá? E decorar que 30 é raiz de 3 sobre 3 e 60 é raiz de 3. Ou você pega o seno e divide pelo cosseno, vai achar a tangente. Porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas é também a relação seno sobre cosseno, né? Então, por exemplo, olha só, eu fiz até aqui para vocês, ó. Se eu pegar meio e dividir por raiz de 3 sobre 2, eu vou repetir, ó, meio vezes, é uma divisão de frações, vou inverter, ó. Fica 2 sobre raiz de 3. Vou cancelar o 2 aqui, aí vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 3. Não posso deixar a raiz de 3 no denominador, então eu vou multiplicar em cima e embaixo. Lembra? Racionalização de denominadores. Aí, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é igual a 3. Por isso que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E de 60, do mesmo jeito. Eu vou pegar o seno e dividir pelo cosseno. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Raiz de 3 sobre 2, repito a primeira, passo para a multiplicação e inverto a segunda. 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. Aqui no caso eu cancelo 2, vai sobrar o quê? Só raiz de 3. Nem precisa racionalizar, porque ele está no numerador, né? Tá bom?